E aí, gurias e guris, sou o professor Renan, professor de História, e eu decidi gravar esse vídeo rápido para a gente conversar sobre algo que eu já estava querendo conversar com vocês fazia tempo e que eu acho que vai ajudar até a entenderem melhor a proposta do nosso projeto interdisciplinar, que é pensarmos um pouco sobre o que são as ciências humanas. As ciências humanas são um conjunto dos campos do conhecimento que estudam a sociedade humana e os seus produtos. A história, a linguagem, a forma como os seres humanos ocupam o espaço e por aí vai. Mas como as ciências humanas produzem esse conhecimento? Será que é tirado do nada? Será que é só uma questão de opinião? Em primeiro lugar, nós partimos de uma teoria, de um conhecimento já acumulado sobre o objeto de estudo que a gente vai se debruçar. Em segundo lugar, nós utilizamos uma metodologia, um conjunto de ferramentas que nos permite observar de forma mais precisa possível o nosso objeto. Finalmente, esse conhecimento é submetido à validação dos pares. O que quer dizer isso? Quer dizer que outros especialistas analisam aquilo que a gente pesquisou para ver se as conclusões estão corretas. Eu, por exemplo, quando fiz minha dissertação de mestrado, eu tive que apresentar essa pesquisa para uma banca e essa banca foi analisar as minhas conclusões, a forma como eu tinha desenvolvido a pesquisa, para validar ela ou não. Para minha sorte, estava tudo certinho e foi validado, e eu consegui o título. Dito isso, é importante a gente salientar que o conhecimento produzido pelas ciências humanas, ele é o conhecimento possível num dado momento. De fato, isso é verdade para qualquer ciência. Não existem conhecimentos absolutos na ciência. Os conhecimentos eles são transitórios. Eles são as verdades possíveis naquele dado momento da pesquisa e que podem, no futuro, serem substituídos por novas pesquisas que tragam novas reflexões. Claro que existem algumas questões que são mais consensuais que outras, que já foram tão debatidas que já são meio que aceitas por todo mundo. Então, a gente pode dizer que o conhecimento produzido pelas ciências humanas não é só uma questão de opinião, certo? Obviamente, todas as pessoas têm direito a ter uma opinião sobre qualquer coisa. Claro, desde que essa opinião não seja criminosa, como é o caso do racismo. Mas é importante a gente saber diferenciar opinião de conhecimento científico. Por exemplo, talvez vocês já tenham visto por aí na internet pessoas defendendo que a Terra é plana. E embora seja uma opinião bem estranha, ela já é completamente superada pela ciência. Já é um consenso que a Terra não é plana. A Terra é esférica e tem os polos levemente achatados. Mas tem gente que continua acreditando nisso. Outro exemplo, e aí vindo mais para as ciências humanas, é o nazismo. O nazismo foi um movimento que surgiu na Alemanha no século XX e que acabou produzindo uma guerra mundial e que matou 6 milhões de judeus num genocídio. Agora, tem gente que tem a opinião de que o nazismo não era tão ruim assim, ou que o Holocausto, a morte dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial pela perseguição nazista, nem aconteceu. E o fato é, ainda que essa seja a opinião dessas pessoas, ela está errada, simples assim, porque já é um fato histórico amplamente discutido pela historiografia o fato de que o nazismo existiu e que o Holocausto aconteceu. Uma outra questão para a gente pensar um pouquinho é uma afirmação que eu escuto bastante, que é bem comum, que seria o fato de que as ciências humanas tinham que mostrar os dois lados de qualquer problema. E essa afirmação de mostrar os dois lados, ela é bastante problemática e bem simplificadora. Primeiro, porque a nossa sociedade não está dividida só em dois lados. Isso é uma simplificação grosseira da complexidade que é a vida em sociedade. Segundo, que muitas questões não têm dois lados. Vamos voltar, por exemplo, do nazismo. Eu posso discutir qual a proporção da população alemã que de fato apoiou o nazismo. Eu posso discutir qual foram os mecanismos utilizados para que o nazismo chegasse no poder. Agora, não existe um lado para dizer que o nazismo não existiu. Isso só estaria simplesmente errado. Então, qual é a grande preocupação que as ciências humanas precisam ter? Não é em mostrar os dois lados. Isso seria uma simplificação, como a gente acabou de falar. A preocupação que as ciências humanas têm que ter, principalmente na escola, é mostrar qual é a verdade científica nesse dado momento. Claro, isso não significa dizer que a opinião é uma bobagem. Até porque muitas pesquisas muito interessantes nascem a partir de opiniões. Mas é importante a gente ter um certo cuidado com elas. Mas aí vocês podem me dizer, prof, isso é uma coisa meio polêmica. E é claro que é. É polêmico
Porque as ciências humanas estudam a nossa sociedade, a sociedade que a gente vive. Então é natural que as pesquisas, os estudos das ciências humanas, acabem desconstruindo, entrando em conflito com crenças das pessoas, com formas de ver o mundo. Então, essa produção de polêmica, ela é natural e eu diria que até um pouco inevitável. E bem, paciência, porque na realidade é isso, as ciências humanas têm que estar preocupadas com a verdade, não necessariamente com aquilo que as pessoas acreditam, mesmo que isso acabe incomodando muita gente. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido. A ideia dele era fazer vocês pensarem um pouquinho, porque, na verdade, esse é o papel da escola, não é mesmo? Fazer a gente pensar e questionar as coisas. Então, até a próxima, se cuidem e fiquem em casa.